Agora sim, o Internacional já tem grandes preocupações pensando no jogo da volta da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Juventude na próxima segunda-feira no Estádio Beira-Rio. Nesse vídeo a gente traz detalhes sobre a reapresentação colorada que aconteceu hoje no CT Parque Gigante. Muitas novidades dentro dessa atividade. Uma joia da base que participou do treinamento e os dois atacantes que podem ser titulares que não participaram da atividade. Um movimento do goleiro Sérgio Rocher. Nesse vídeo a gente ainda fala da apresentação do novo lateral esquerdo do Internacional, que com as suas palavras animou o torcedor colorado. E uma entrevista importante concedida pelo presidente Alessandro Barcelos, falando sobre Oscar e Pato no Colorado. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter. E nesse conteúdo, o que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta quarta-feira, dia 20 de março de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Eu peço desculpas de antemão mais uma vez pela minha voz, ainda estou me recuperando. Peguei um gripão bem forte, mas a gente está se recuperando aí para trazer conteúdo sempre da melhor qualidade para vocês, tá certo? Gente, vamos lá. Eu quero falar aqui sobre o treinamento que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, reapresentação do Internacional, e agora começam os trabalhos pensando na semifinal do Campeonato Gaúcho, no jogo de volta contra o Juventude na próxima segunda-feira, 9h30 da noite, no Estádio Beira-Rio. O jogo de ida foi 0-0 lá em Caxias no último domingo. Gente, aquelas preocupações que eu já tinha falado para vocês. Ener Valencia, que teve um problema no pé direito, hoje não treinou, segue na avaliação diária dessa questão do pé ali do tornozelo direito, segue se recuperando o atacante equatoriano e ainda é dúvida para o jogo de segunda-feira, lembrando que ele foi cortado da seleção equatoriana. O Lucas Alário, a gente teve uma resposta sobre o atacante argentino que eu já tinha comentado aqui no canal, que deixou o Alfredo Jaconi no último domingo mancando. O que aconteceu com o Lucas Alário? Ele teve uma pancada no joelho direito. E tem que ter muita atenção com isso, porque é o joelho que ele passou por uma artroscopia no ano passado. Ele ficou aí 5, 6 meses afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho direito. Hoje ele não treinou, ele vai seguir sendo reavaliado durante a semana para saber se terá condições de jogo na segunda-feira. Foi falado, especulado que ele poderia ter passado por um procedimento cirúrgico de limpeza de menisco, mas o Inter disse que não é verdade, que isso não aconteceu, mas ele e o Ener Valencia não participaram da atividade de hoje, ficaram somente na parte interna do CT Parque Gigante. Dessa forma, o Cudê pediu para que Ricardo Matias, garoto da base do Internacional, centroavante de estatura, altura, já falei inúmeras vezes dele aqui no canal, participasse do treinamento. O Ricardo Matias treinou assim. Entre ele treinar a pedido do Cudê, porque o Alário e o Ener Valencia estavam na parte interna do CT, e ele ser relacionado para um jogo do profissional, o que ainda não aconteceu na sua trajetória pelo Inter, são dois mundos bem distintos atualmente. Mas não dá para descartar, vai depender também do que vai acontecer com o Alário e com o Valencia nesses próximos dias. Gente, antes da atividade no CT Parque Gigante, Alexandro Bernabei, lateral esquerdo argentino de 23 anos, contratado pelo Internacional para essa temporada, o único reforço que ainda não havia sido apresentado oficialmente para o torcedor do Internacional, ele, Bernabei, concedeu a sua primeira entrevista coletiva como jogador do Internacional hoje, antes da atividade, que foi à tarde no CT Parque Gigante. Na sala de coletivas do CT, ele falou: deu para sentir um Bernabei ainda meio tímido, com uma certa dificuldade de entender o português, mas ele destacou que seus pontos fortes são de fato a capacidade ofensiva e também velocidade, algo que a gente já estava acompanhando de imagens dele quando ele estava ainda em deslocamento lá do Celtic na Escócia aqui para Porto Alegre. Ele falou sobre a disputa com o René e destacou que ainda não teve muita possibilidade de conversar com o lateral esquerdo até então titular do Internacional, porque ele vem jogando muito seguido na batida da temporada e que ainda não deu para compartilhar tanto tempo junto. Ele sabe que são laterais de características diferentes e o Bernabei falou sobre isso, mas acha que os dois podem acrescentar de forma grande ao elenco, tanto o René quanto ele, Bernabei, e vai
formar uma linda dupla, como falou o lateral esquerdo argentino do Internacional. Sobre ter aceitado a proposta do Inter, o Bernabé destacou que não teve dúvidas na hora de responder à proposta do Inter, voltar ao futebol sul-americano para vestir uma grande camiseta como a do Internacional, ainda mais que ele também não estava jogando lá no Celtic no futebol europeu, foram apenas 5 jogos em 2024. E ele destacou que acredita que o grande número de jogadores estrangeiros no elenco também vai ajudar nessa facilidade que ele pode acabar tendo para se manter em Porto Alegre e se adaptar principalmente ao futebol brasileiro e também à cidade de Porto Alegre. Gente, e à noite, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista importantíssima para o Leonardo Meneghetti, meu parceiro, colega Menegas, lá no seu canal no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal do Leonardo Meneghetti. Tem o quadro Na Cara do Gol, que é um quadro de entrevistas do Meneghetti. E hoje, por mais de uma hora e meia, ele conversou com o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. Eu quero aqui destacar sobre 2 nomes e jogadores que vêm sendo muito falados no noticiário do Internacional e que o presidente Alessandro Barcelos fez questão de falar. Antes desses nomes, o presidente destacou que sim, entre 1º e 19 de abril, aquela brecha da janela para atletas que disputaram os estaduais, o Inter pode acabar trazendo um goleiro, que ele não vê como uma prioridade, porque o Rocher tá para voltar. Ele até atualizou a situação do Rocher, que ele tá muito bem fisicamente, muito melhor fisicamente do que estava semanas atrás. Inclusive, eu vou gravar um vídeo sobre isso amanhã aqui no canal, com algumas informações de bastidores que eu descobri. Mas o presidente destacou que, pelo fato do Rocher estar prestes a voltar, o Antony tá ganhando confiança, não é uma prioridade essa busca pelo goleiro, mas que poderia acontecer e quem sabe ter mais um nome experiente, porque se perde o Rocher para uma Copa América, tem o Antony. Se corre o risco de perder o Antony, tu tem só o Diego, que tem 18 anos. Então o presidente destacou que precisava colocar mais alguém experiente, já que o Ivan também está no departamento médico, nessa lista de goleiros do elenco colorado. Mas o presidente falou sobre 2 nomes, como eu destaquei, que vêm sendo muito falados pelo torcedor colorado: Oscar e Alexandre Pato. O presidente mais uma vez confirmou que o Inter está monitorando a situação do Oscar há muito tempo, que na pandemia, quando o Kudê era técnico do Inter, ele já havia tentado a contratação do Oscar, quando o futebol chinês parou por conta da pandemia, que não foi possível porque o Shanghai Port lá na China não liberou o jogador, e que sempre, desde então, seguiu monitorando o Oscar, os seus passos no futebol chinês, e que, se tiver uma possibilidade dele voltar ao Brasil, o presidente quer preparar o Inter para ser uma das opções, se não a opção do Oscar em um retorno. Obviamente que nos limites financeiros do clube, mas ele destacou que tem que deixar as portas abertas para o Oscar e que lá, do lado do Oscar e do seu staff, nunca foram fechadas as portas para o Internacional. E o presidente destacou que ele conversa principalmente com o Juliano Bertolucci, que é empresário do Oscar, que é o mesmo empresário do Vitão, zagueiro do Inter, que é o mesmo empresário do Thiago Maia, volante que veio para o Internacional agora. O Kudê já havia destacado numa entrevista recente que ele vem enchendo o saco do Juliano Bertolucci, empresário do Oscar. E o outro nome vem sendo muito falado também, que é o do atacante Alexandre Pato. Todo mundo lembra do Pato, campeão do mundo pelo Internacional. Todo mundo lembra que ali entre 20 e 21 o Pato quase retornou para o Internacional. Teve essa possibilidade, teve uma negociação avançada em determinado momento, mas ele preferiu ir para os Estados Unidos jogar no Orlando City. Gente, o Oscar respondeu o presidente Alessandro Barcelos nas redes sociais no último final de semana. O Inter estava em Caxias antes do jogo contra o Juventude. Um torcedor estava tirando foto com o presidente Barcelos na concentração colorada e perguntou sobre uma possibilidade de retorno do Oscar. E o presidente até respondeu: não, o Oscar não está mais jogando. E o Oscar falou: Barcelos, podemos conversar? Respondendo um tweet, acho que até foi um vídeo do Lucas Fontes, do canal do Baldassi, se eu não estou equivocado, que mostrava o presidente respondendo esse torcedor sobre o Alexandre Pato. E o presidente foi questionado sobre isso pelo Leonardo Meneghetti e destacou que tem muito respeito pelo Pato, pela história que ele tem no Inter, só que o Colorado tem muitos jogadores já dessa função. Alário, Ener Valencia, o Alan Patrick joga como atacante, tem o Luca, tem o Borré, que não seria um movimento que faria tanto sentido nesse momento com as opções que o Inter tem no elenco. Mas ele demonstrou todo o respeito dele, presidente Alessandro Barcelos, e da instituição também com o Alexandre Pato, mas assim, vou destacar aqui o que eu já ouvi de pessoas do Internacional, tá? Existem prós e existem contras no Beira-Rio a um retorno do Alexandre Pato.
mas nesse momento não há movimento para um retorno do Alexandre Pato ao estádio Beira-Rio, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.